A graça e a paz, meus queridos, tudo bom com você? Meu nome é Norma, do canal Sua Casa Firmada. E eu vim aqui, gente, para compartilhar com vocês a experiência que eu tô tendo com relação ao ministério que Deus confiou na minha vida. Há muito tempo, gente, que eu vinha me indagando, perguntando: Senhor, qual é o meu ministério? Onde é o meu chamado? Qual é o dom que o Senhor me deu para que eu possa usar para o teu reino? E eu, gente, eu não ouvia nada, mas nem por isso, gente, eu deixei de trabalhar na obra do Senhor. Mas com relação a ministério, né, chamada de dom, porque, gente, na igreja a gente aprende assim. Enfatizam muito o chamado de obreiro, de pastor, de cantar, né, que as pessoas que têm um chamado para estar louvando, a diaconia. Então, assim, eu aprendi, né, com esse pouco tempo, uma coisa que me libertou. Porque Deus fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gente, porque entristece. Tem pessoas que ela fica ali no banco, não vê, né, a importância de estar servindo, né, ao Senhor com o dom e o talento que Deus deu. E outros, porque, como eu, né, não tinha um ministério estabelecido, algo titular, vamos dizer assim. Porque, gente, a instituição, ela transforma, né, algo que é tão grande nas nossas vidas em algo dentro de uma igreja. E eu descobri que não é bem isso. E eu vou dizer para vocês agora o porquê. Quando a gente se restringe a pensar no dom que Deus nos deu só nas quatro paredes da igreja, a gente vai se limitar a ser um obreiro da instituição. E não é errado, gente, porque a obra de Deus, ela precisa sim de nós, né, na condição de obreiros, para estar fazendo tudo funcionar ali dentro, até porque é um organismo vivo e ele depende de pessoas para estar fazendo, né, esse organismo funcionar. Tem os ministérios, então, se tem os ministérios, ajudem, gente, nos ministérios. Por exemplo, a igreja precisa de limpeza, de manutenção, de organização, de alguém no tempo festivo, né, para poder estar ornamentando a igreja. Então, gente, todos nós fomos chamados para isso e temos o dom para isso, principalmente aqueles que tem já uma aptidão, né, para certo tipo de coisa. Tem gente que tem aptidão com criança, então cuida das crianças. Tem gente que tem aptidão com outros ministérios de arrumação e ornamentação. Tem gente que ama limpeza, então pode estar trabalhando ali, né, com relação a isso. Então todos podem fazer isso e devem fazer, né, para que as coisas na instituição, né, no templo, não fique pesado para ninguém, né? Todo mundo fazendo junto, aquele trabalho de formiguinha, cada qual, né, fazendo um pouquinho. Então, deve existir, viu, gente? Mas se prepare que o que eu tenho para vocês hoje vai libertar vocês. Gente, o nosso chamado e o nosso ministério é algo pessoal nosso e de Deus. E recentemente eu descobri o meu chamado e de todas as mulheres. Mulheres, vocês agora vão, assim, abrir um leque na vida de vocês para o verdadeiro ministério de nós mulheres. E como exemplo, eu vou usar aquela que foi o nosso modelo de um chamado que Deus ele estabeleceu nas nossas vidas. E eu vou falar agora com vocês e vou mostrar para vocês na Bíblia qual é esse chamado lindo e maravilhoso. Em Mateus 1, no capítulo 1, versículo 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como justo que era, não quis a infamar, intentou em deixá-la secretamente.
E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho e chamará Luão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Esse é nosso ministério. E olha a grandiosidade disso. No momento que a gente concebe, veja, gente, como isso é precioso. Nós mulheres, nós guardamos no nosso ventre uma criança, uma geração, a descendência que Deus prometeu a Abraão, que Abraão ia ter. Então nós somos a responsável por carregar a promessa. Nós somos responsáveis, assim como Sara foi a propulsora, foi a que iniciou esse ministério, aquela que é a matriarca. E, gente, esse é o meu ministério. Eu ficava imaginando, quando eu souber, gente, qual é o meu ministério, qual é o meu chamado, eu vou ficar assim, regozijada, eu vou ficar feliz, porque é como se você descobrisse mais um pedacinho da tua identidade, porque a nossa vida cristã é assim, é a gente descobrindo quem a gente é em Cristo Jesus e qual o nosso propósito aqui na Terra. Eu, pelo menos, sou assim. Então eu ficava deslumbrando esse momento, né, que eu iria descobrir, eu ficava em um ministério, em outro, a serviço, meus olhos brilhavam em todos, e hoje eu descobri por que é, porque nós mulheres, gente, a gente tem esse dom, nós temos o dom de cuidar, nós temos aquela dedicação de aconselhar, de ouvir. Nós, na condição de mãe, nós temos um ministério que é o nosso filho. Então, Deus nos confiou o nosso filho como ministério de continuação daquilo que Deus, ele lá atrás estabeleceu. Então, somos nós na condição de mãe que estamos dando continuidade à obra de Deus. Então, gente, eu fiquei assim maravilhada, eu fiquei tão feliz, gente. Daí eu começar a série de vídeos com relação ao ministério de nós mulheres. Por quê? Porque foi passado, gente, um tempo, né, em que Satanás, como todos os tempos dele, ele tentou destruir, né, as crianças. Por que ele tentou destruir as crianças? Porque ele sabe que a criança é a continuação, né, dos pais, é a continuação de uma família, de uma geração, de uma descendência. Quando a gente se converte, que a gente fala que as escamas caem dos nossos olhos, cada descoberta que eu tenho na minha vida cristã é mais uma escaminha que vai caindo. E essa foi uma situação dessa. À medida que eu ia aprofundando mais sobre isso, e eu fui entender que desses tempos para cá, assim como Herodes, assim como Faraó, eles começavam a atacar as crianças, mas hoje eles tiveram uma ideia melhor. Satanás, ele focou nas mães. Eu vou desconstruir, né, essa questão da maternidade, vou demonizar o patriarcado. Hoje em dia, você ser chamado de uma família patriarcal é algo que é insulto nos ouvidos de muitos, porque eles quiseram destruir, demonizar essa palavra, né, que é algo vinda do Senhor, e muita gente acreditou. Então, o foco deles foi a mãe, por quê? Porque eles sabem que é aonde começa tudo, é dentro do lar. Então, como eu disse no vídeo anterior, eles não vão atacar o grupo, mas eles vão dispersar aquele grupo para poder atacar um de cada. Eles primeiro queriam ir forte nas crianças. Eles viram que isso não dá certo. A mãe de Moisés, ela fez o quê? Ela escondeu a criança dela. Então, a criança, ela tem o pai, ela tem a mãe que vai as proteger. Tiraram a mãe de dentro de casa. Eles separaram essa mãe, falo separar de verdade, gente. Tirou do grupo, lembre que eles não atacam o grupo inteiro. Eles tiraram essa mãe e tirando essa mãe da equação, padece filho e padece marido. Eu vou explicar por quê.
O vídeo anterior, gente, eu falei um pouco sobre a questão no geral. Fiz um apanhado geral. Sugiro que vocês vá assistir o vídeo 1 e o vídeo 2, que eu falo um pouquinho dessa questão, né, da mãe fora de casa. O efeito, né, dominó que isso causa. E eu quero falar aqui, gente, focado aqui no filho. Essa mãe, ela é aquela que protege. É aquela que qualquer coisa que vê de errado, ela detecta. E ela vai ali fazer o quê? Ela vai esconder essa criança, ela vai proteger para essa criança não ser morta. Joquebede, você vai ver, foi isso que ela fez com Moisés. Então, Joquebede, ela protegeu esse filho. E o que é que acontece? Nós mães somos assim. Mas quando você corta esse laço maternal, isso fica um pouco mais frio. A mãe não fica mais sensível a essa necessidade que o filho tem. Qual é a necessidade primordial que o filho tem? Da própria mãe. O leite do peito está sendo tirado cedo. As mães estão se afastando desse filho cada vez mais cedo, se desligando de uma forma agressiva, jogando as crianças em creches, e ela tem que trabalhar. Porque as mães determinaram, não, eu não tenho, né, ficar em casa e administrar os meus recursos com sabedoria. Tudo que entra no meu lar, eu vou administrar de forma sábia para poder garantir o sustento da minha família e a continuação também. Hoje, a mãe, ela se afasta do filho. E, gente, uma mãe distante do filho é genial. Ela não tem a sensibilidade de como ela tá perto. Esse filho vai sofrer os anseios, vai sofrer tudo. E ela não vai saber, ela não vai estar perto. Quando o filho ele tá na creche, que acontece algum maltrato, introdução de ideias que não é cristã, você não tá lá para poder observar isso e na hora dizer assim, não, eu não quero isso. Não faça isso com meu filho. Você não tá, essa criança, ela tá à mercê de quem está cuidando dela, seja ela quem for. Não se importa se essa criança, se essa pessoa que está guardando o teu filho, que tem ideias totalmente opostas, né, das ideias cristãs. Essa mulher, ela vai para a guerra, ela vai para a vida, porque ela colocou na cabeça dela que essa é a forma de ela dar para o filho tudo que o filho não tem e tudo que o filho precisa. Ou dar para o filho aquilo que eu não tive. Mas quem foi que disse que o seu filho, ele precisa de coisas materiais e da sua ausência? O mundo. O mundo, o feminismo. Esse movimento criado por Baal, a continuidade de Faraó e de Herodes, foi que introduziu isso na mente da mulher. E, gente, eu digo que isso é genial porque a mulher, ela é auxiliadora do marido. Esse marido dentro de casa, a administração da casa, a mercê de qualquer coisa, mesmo a mulher trabalhando, esse recurso, ele não vai ser administrado com sabedoria. Então você vai estar enxugando o gelo. Gente, e é tão pouco inteligente que se você, na condição de mulher, está trabalhando fora e esses recursos que estão entrando dentro de casa está sendo usado de maneira ali desregrada, tanto por filho quanto por marido, as coisas mais básicas, gente, trivial dentro de uma casa está sendo desperdiçados, você está trocando 6 por meia dúzia. E o sistema, ele sabe disso. Gente, a gente passa dificuldade de muito tempo. Nós não morremos se o recurso ficar limitado e apertado no final do mês. Até porque eu já vi pessoas que têm um salário muito bom, obrigada, e chegar quase no final do mês, esses cursos desperdiçados e mal administrados, não dá para fechar um mês, o trivial, que é o de comer. Eu vi com os meus próprios olhos. Então, uma pessoa que ela administra com sabedoria os seus recursos e pede a Deus e apresenta a Deus até as suas finanças, cadê a fé, gente? Cadê a fé? Ou você, com a sabedoria que Deus vai te dar, esse recurso vai render o mês todo. E ainda vou te dizer mais, ainda vai sobrar para você guardar e fazer seu fundo de caixa. Coisa que eu vejo gente com vários trabalhos e ainda não consegue fechar o mês e ainda ter um trocadinho guardado.